Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor por essa manhã. Amém. Você está pronto para receber uma porção do Senhor? Glória a Deus. Eu creio, queridos, que Deus não é Deus de acaso. Ele marca encontros. Ele promove conexões. E eu creio em nome de Jesus que você está aqui para receber do Senhor essa manhã aquilo que talvez possa destravar a sua vida. A palavra fala sobre coisas que nos prendem, laços, embaraços que fazem a gente ficar vagarosos no nosso caminhar. Mas eu creio em nome de Jesus que essa manhã você veio aqui para ouvir do Senhor aquilo que vai acelerar a sua jornada. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. Nós estamos em um culto da família, não é? O assunto vai ser família, mas sempre que o assunto é família, não se restrinja a sua família, o seu núcleo familiar ou aos seus filhos, né? Pode ser que seus filhos já estejam casados, adultos, e pode ser que você more sozinho. Enfim, cada um tem uma configuração de família, mas eu creio que o que o Senhor vai tratar com a nossa vida vai servir para todos nós, porque Ele sabia quem estaria aqui, não é? E Ele vai alcançar os nossos corações da forma que nós precisamos ouvir aquilo que vem do coração de Deus para essa manhã. Então eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, por gentileza, lá no livro de Hebreus, no capítulo 5. Hebreus capítulo 5. É um versículo bem conhecido. Na verdade, eu amo essa passagem. E essa passagem dá para fazer uma conferência. Só com um versículo, só com o que a gente vai ler aqui já dá para fazer uma conferência. Você achou Hebreus capítulo 5? Eu quero ler os versículos 7 e 8. Diz o seguinte: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade ou reverente submissão, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Eu queria ressaltar, pensar essas duas palavras aqui da sua Bíblia, desse versículo que diz que ele aprendeu e foi aperfeiçoado. Então, ele aprendeu a obediência. Então, obediência é algo que se aprende. E se aprende a obediência, precisa ter alguém que a ensine. E quando nós aprendemos a obediência, nós temos um caminho a percorrer. E a palavra diz que ele aprendeu a obediência e foi aperfeiçoado. Então, há um caminho de perfeição que nós podemos seguir para alcançar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Sabe, queridos, existem coisas, como o pastor Josias ministrou aqui na apresentação de bebês, e ele leu Jeremias. E ali, esse versículo de Jeremias, quando Deus fala para Jeremias que ele foi constituído profeta às nações, ainda no ventre da sua mãe, algo que Deus o constituiu para ser. Mas sabe que o processo para que ele alcançasse isso também dependia de Jeremias? Não era só porque Deus havia dado aquela palavra que automaticamente aquilo aconteceria. Existem palavras de Deus que elas são incondicionais, ou seja, não existe uma condição para acontecer. Elas vão acontecer. Mas existem palavras de Deus que são condicionais, que elas precisam que algo aconteça para que ela possa se manifestar. Por exemplo, não é? A recomendação de Deus acerca da obediência.
se nós obedecermos, nós comeremos o melhor desta terra. É uma promessa condicional. Então, nesse caso, a gente precisa entender que aquilo que sai da boca de Deus, às vezes é uma promessa condicional. Depende que eu faça alguma coisa. Então, a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência. Havia uma promessa sobre Jesus, mas havia também condições. Por isso que em todo tempo Jesus fala: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Porque era necessário, para que a promessa se cumprisse, que Jesus fosse obediente àquilo que era a vontade de Deus. Amém, queridos? E aí eu vou ler um versículo com você, você não precisa abrir, mas é onde nós vamos começar essa manhã, esse culto de família. Salmos 127 diz o seguinte, só presta atenção, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Canção de peregrinos, de Salomão. Você concorda comigo que Salomão era um camarada sábio? Não é? A Bíblia diz que Salomão era sábio, que quando ele foi pedir algo ao Senhor, ele pediu sabedoria. E Tiago vai reforçar que todo aquele que precisa de sabedoria, peça, porque Deus dá. Então, Salomão pediu, Deus deu. Se você precisa de sabedoria, peça, que Deus dá. Amém? Diz o seguinte: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. A Bíblia fala sobre uma casa edificada. E diz que se o Senhor não edifica a casa, não adianta nada aqueles que a constroem. Então a gente não está falando de uma construção física, a gente está falando de uma construção espiritual. Sabe, queridos, Deus deu uma família a todos nós. Ainda que você diga: ai, a minha família, ela é a sua família, não vai ter outra. Então, como eu digo às vezes em gabinete, não é? Quando as mulheres vão pedir conselho por algumas coisas e começam a falar dos seus maridos, aí eu falo assim, eu pergunto assim: ele sempre foi assim? Ah, sempre foi assim. Então você escolheu ele, não é? Não adianta reclamar agora. Então, queridos, é a sua família, né? Apesar de você não ter a escolhido, mas certamente Deus a escolheu. Então, existem aspectos da nossa família que nós temos que entender que está na nossa responsabilidade. Existem posições na nossa casa que estão sobre a nossa responsabilidade. Ainda que os seus filhos já estejam adultos, a gente vai ler alguns versículos que Deus está comunicando que mesmo com filhos adultos, ainda há muita coisa que nós podemos fazer em relação ao caráter dos nossos filhos. E principalmente existem coisas que dependem de nós para que não só a nossa geração seja alcançada, mas como nós cantamos aqui, a dos filhos dos nossos filhos, dos filhos dos filhos dos nossos filhos. Sabe que existem atitudes que você vai tomar hoje que vai refletir no seu neto, no seu bisneto, no seu tataraneto e nas gerações futuras, porque você decidiu fazer alguma coisa, você decidiu tomar uma decisão e essa decisão vai reverberar para a sua descendência. Então é muito importante a gente refletir essa manhã nas decisões que nós estamos tomando e se elas são boas decisões que vão refletir nas gerações futuras, ou se são decisões que nós precisamos ajustar. E eu creio, queridos, que essa manhã vai ser essa manhã de ajuste no nosso comportamento. Eu falei no culto de 8h30 acerca de Eli, e eu vou trazer rapidamente uma explanação sobre isso, e a gente vai focar em outro personagem da Bíblia no culto de 10h30. Mas lá em 1 Samuel, a Bíblia fala sobre um personagem chamado Eli. Eli era um sacerdote. Eli foi constituído como um sacerdote, porque quando Deus estabelece o sacerdócio lá em Moisés com a construção do tabernáculo, Deus chama Arão
e diz que Arão iria ser sacerdote. E a sua geração, de geração em geração, o sacerdócio sairia da família de Arão. E o tempo passou e chegou até a Eli, um sacerdote constituído por Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Eli não corrigia os seus filhos, apesar de ter ciência dos seus pecados. Olha aí, ele sabia dos erros dos seus filhos, mas se omitiu na correção. E sabe, queridos, que omissão, como diz o nosso pastor, ela causa dano. Talvez a gente se omita e fique tudo bem pra gente, porque afinal de contas a gente não se expôs, a gente não entrou no confronto, a gente estava com preguiça, dá muito trabalho, e aí a gente pode ficar bem na fita. Mas sabe que a nossa omissão pode refletir na futura geração? A nossa omissão pode trazer prejuízo para quem está do nosso lado. A nossa omissão no trabalho pode causar prejuízo para a empresa, para o setor onde a gente trabalha. A nossa omissão na igreja pode causar prejuízo para o nosso departamento. A nossa omissão na nossa casa pode trazer prejuízo para a nossa família. E sabe que aonde os nossos filhos vão aprender obediência? Dentro da nossa casa. Quem vai ensinar obediência para os nossos filhos? Nós. Quem vai ensinar obediência para aqueles que estão trabalhando debaixo da nossa autoridade? Nós. Você é uma autoridade constituída por Deus. O primeiro lugar que você vai governar, você. A sua vida. Você vai governar os seus pensamentos. Você vai governar o que você come. Você vai governar o que você vê. Você vai governar o que você ouve. Você vai governar o que você faz. Você é a autoridade sobre a sua vida. E olha, foi Deus que deu essa autoridade. Então, amados, se Deus te deu essa autoridade, pode ter certeza que Ele também te deu a graça para exercer esse papel. Você é autoridade no seu trabalho. Toda a autoridade foi constituída por Deus. É o que a palavra fala. Não a pessoa que está no lugar de autoridade. Porque nós temos autoridades que não foi Deus que colocou lá. Nós temos um presidente. Não foi Deus que colocou o presidente lá. Foi você que votou. Ou você que não votou. As autoridades civis, elas são constituídas pela autoridade civil. Agora, as autoridades espirituais, essas sim são constituídas por Deus. Mas o lugar de autoridade foi Deus que instaurou. No céu tem autoridade. Na terra tem autoridade. E no inferno também tem autoridade. Também existe a autoridade dos demônios. Existem demônios e existem demônios. Amém, gente? Então, se você é daqueles que diz assim... Não tem nada a ver esse negócio de autoridade. Eu não preciso obedecer ninguém. Eu vou dizer, nem se você morrer. Você vai ter que obedecer. Porque tem hierarquia. Amém? Então, queridos, hoje eu quero pensar a autoridade no lar. Mesmo que você não tenha filhos pequenos, ou que você não tenha filhos... Na sua casa tem um lugar de autoridade. Você pode dizer, eu sou viúva, eu moro sozinha. Eu sou separada, eu moro sozinha, não tenho filhos, os meus filhos já são casados. Seja onde você estiver, você vai ser a autoridade de você mesma. Amém? E como nós estamos no culto de família, eu vou focar um pouco mais essa manhã na autoridade da casa. Eu vou focar na autoridade do marido como cabeça da casa. E aí, voltando para o caso de Eli, Eli era uma autoridade não só no templo, mas também na sua casa. E a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli, adultos, cometiam erros, profanavam o templo. Eles tinham relações sexuais com as mulheres que iam até a congregação. Eles comiam da oferta que era para o Senhor. Ou seja, eles roubavam a Deus. Porque, queridos, deixa eu dizer algo para você de uma vez por todas. Quando você sai do seu lugar e deposita aqui a sua oferta, a Bíblia diz em Hebreus que quem recebe essa oferta é o Senhor. Não é o pastor, não é o tesoureiro, o gestor financeiro. Graças a Deus não é o pastor Josias, porque a responsabilidade era grande. Não, quem recebe a oferta é Jesus. Qual é a responsabilidade deles? Administrar bem. Porque se eles administrarem mal, Jesus vai vir cobrar a conta. Porque a oferta é de Jesus. É isso que a Bíblia diz. E sabe o que os filhos de Eli faziam com a oferta de Deus? Eles roubavam. Adultos. E a Bíblia diz que ele sabia e não fazia nada. E aí, queridos, a bênção que estava sobre a família de Eli,
que ele seria sacerdote perpetuamente, ou seja, Eli era sacerdote, os filhos de Eli sacerdote, os filhos dos filhos de Eli, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos e dos filhos dos filhos dos filhos. Seria uma linhagem de sacerdotes, mas porque Eli não corrigiu seus filhos. A Bíblia diz que Deus fala para Eli, e Deus diz assim para Eli: por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Opa, isso é sério? Quando nós não corrigimos os nossos filhos, quando nós não corrigimos aqueles que estão debaixo das nossas autoridades, quando nós não nos corrigimos, nós estamos honrando mais a nossa carne do que a Deus. Nós estamos honrando mais os nossos filhos do que a Deus. Nós estamos honrando mais as pessoas do que a Deus. Porque se Deus disse o que é certo e Deus disse o que é errado, e eu estou vendo os meus filhos fazerem o errado, eu estou vendo os meus liderados fazerem o errado, eu estou fazendo o errado, eu estou honrando mais a minha carne, eu estou honrando mais os outros do que a vontade de Deus. E a Bíblia diz, Jesus disse: não adianta me chamar de Senhor, Senhor não, e não fazer o que eu mando. Amém, gente? Palavras da salvação. Tem aquele selar, aí o silêncio, a meditação. Palavras da salvação. E aí eu quero tratar de um outro personagem da Bíblia. Quantos já ouviram falar no rei Davi? Poderoso, não é? Davi foi um rei poderoso demais, do lado de fora. Sabe que não adianta a gente ser poderoso demais do lado de fora? A gente precisa ser poderoso também na nossa casa. Davi foi um rei poderoso demais, corajoso diante do exército inimigo, mas omisso na sua casa. Então, homem, glória a Deus porque você é poderoso diante do exército inimigo. Glória a Deus que você é poderoso no seu trabalho, na rua. Glória a Deus. Mas e os filhos? E a esposa? Minha esposa é muito mandona. Você está no seu lugar de autoridade? Você é o cabeça da sua casa? Ou você é omisso? Ah, dá muito trabalho. Ah, é muito chato entrar em conflito. É horrível, eu detesto. Mas se eu estou revestida de autoridade, eu preciso ensinar obediência. Porque obediência se ensina, mas tem alguém para ensinar. Ou os nossos filhos nascem sabendo tudo? Não. Eles são uma folha em branco. Quem vai colher primeiro? Quem plantar a primeira semente. E a gente precisa plantar a semente da palavra, ensinando os nossos filhos o caminho, andando com eles no caminho. Amém? E o rei Davi, ele foi omisso na sua casa. Isso está lá em 2 Samuel. E eu quero ler com você somente esse versículo. Eu vou contar a história, mas olha o que a palavra fala em 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 13, no versículo 21. 2 Samuel 13, 21. Você achou? 2 Samuel 13, 21. Deixa aí aberto. E eu vou contar para você como se chegou até aqui. A Bíblia fala que Samuel tinha um filho. E esse filho se engraçou com a sua meia-irmã. E a Bíblia diz que eles tiveram relações sexuais. Esse filho de Davi seduziu a sua irmã e teve relações sexuais com ela. Aí, diante dessa situação, a Bíblia diz o seguinte: qual foi a atitude de Davi? Você abriu aí? Capítulo 13, versículo 21. Diz o seguinte: ouvindo o rei Davi todas as coisas, muito se lhe acendeu a ira. Ele ouviu aquilo que Amnon fez com a irmã. E a Bíblia diz que se acendeu a ira de Davi. Agora a Bíblia diz se ele fez alguma coisa com essa ira que se acendeu? Ele não fez nada. Ele foi omisso. Ah, essa criança, esse adolescente, esse jovem me ira.
faz coisas que me deixam nervoso, me deixa nervosa. Mas, amado, se não fizer nada em relação a isso, se não ensinar a obediência, se não ensinar o caminho, se não dizer o que a palavra fala, vai ser só uma ira. E a Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Vai ser só a ira, bile sendo liberada no seu organismo. Vai ser só a ansiedade, vai ser só mau humor. Vai ser só prejudicial para você, mas não vai tirar o filho do engano. A Bíblia diz que Davi só se irou e nada ele fez. Sabe o que aconteceu? Esse filho que não foi corrigido e ele era adulto, olha aí. Meu filho já está adulto. Queridos, você pode não ter autoridade sobre o seu filho, porque talvez ele não more com você, ele já tem a família dele. Mas e um bom conselho? E o que a palavra fala? E a sua sabedoria de vida? Pode orientar, pode aconselhar. Agora, se esse filho mora com você, eu vou dizer o que eu falei no culto da manhã, minha amada amiga Silvia Lima dizia isso. Come do meu pirão, prova do meu cinturão. Mora com você, é você que sustenta, está debaixo do teu teto, então a responsabilidade é sua de corrigir. Sabe, queridos, filhos que não são corrigidos, e eu quero chamar muito a atenção para o papel do pai, porque a voz masculina tem um peso diferente. Porque você fala 50 mil vezes para a criança, desce daí, desce daí, desce daí, aí o pai fala, desce daí, pronto. O timbre da voz. Então, homem de Deus, você não pode ser omisso na criação do seu filho, da sua filha. Eles precisam entender cadeia de comando. Não é o seu filho adolescente que manda na sua casa, é você. Não é o seu filho jovem que manda na sua casa, é você. Você vai construir um caminho de autonomia, mas a autoridade está sobre você. Davi não corrigiu o seu filho. Sabe o que aconteceu? Absalão, o outro filho, matou o irmão que tinha se deitado com a irmã. Tragédia. Uma tragédia na casa. Aí eu pergunto para você, sabe o que é a omissão de Davi, além de uma tragédia familiar, causou na vida de Absalão? Rebelião. Porque ele viu a autoridade se omitir. Porque ele viu aquele que estava revestido de autoridade, de poder, para corrigir, para ensinar obediência. Como ele viu esta figura ser omissa, rebelião foi gerada no coração dele. E ele passou a não ter mais respeito pelas autoridades. Ele passou a negligenciar a posição de autoridade. Sabe, queridos, quando nós somos omissos dentro da nossa casa, os nossos filhos vão começar a criar problemas com as autoridades. Eles não vão respeitar a professora. Eles não vão respeitar a professora do DI. Eles não vão respeitar o professor dos juniores. Eles não vão respeitar o pastor. Eles vão crescer sem honra. Nós temos uma geração sem honra. Geração que fala de igual para igual com pai e mãe. Ei, vou te falar, toma cuidado com isso. Seu filho não pode falar de igual para você, ainda que seja adulto. Você consegue pensar em Jesus falando de igual para igual com José? José era o pai de Jesus aqui na terra. E eu falei no culto da manhã, você já pensou a condição de José? Casou com uma mulher grávida. O filho não era dele. Mas ele participou da educação de Jesus. Como homem, ele ensinou a Jesus. Jesus foi criança.
Fez malcriação. Que heresia. Não. A Bíblia diz, a gente leu, que Jesus aprendeu a obediência. Então pensa comigo, quantas vezes José falou para ele, desce daí menino que você vai se machucar. Desce daí menino que você vai se machucar. Ele foi criança. Jesus foi adolescente, ensinado na palavra. Mas quando Jesus se perde da mãe e do pai, foi bom isso? Gente, entenda o que eu estou falando. Causou dano para pai e mãe. Ficaram procurando Jesus. Você já perdeu seu filho? Na praia, no shopping? Foi bom? E aquela angústia que começa a subir, o coração começa a bater aqui na garganta. Ei, Maria e João perderam, Maria e José perderam Jesus. Cadê o menino? Não está ali. Não está aqui. Gente, está contigo, Márcia? Não está. Está com quem? Está com Sandra? Não, Sandra, não está comigo. Está onde esse menino? Estava no templo. Agora, presta atenção nisso. Quem foi que ensinou a Jesus a Torá? Quem foi que ensinou a Jesus ir ao templo? Deixa eu te dizer, gente, vou falar igual nosso pastor, vou tirar a poesia. Não foi Deus, não. Foi Maria e José. José lia a Torá dentro de casa. Maria lia a Torá dentro de casa. Eles ensinaram a Jesus a obedecer, a temor ao Senhor. Temor a Deus. Você está ensinando o seu filho a temer a Deus? Você está trazendo o seu filho para aprender a Bíblia no departamento infantil? Os pais dos adolescentes estão trazendo os filhos para a igreja? Ou estão falando assim, deixa ele dormir. Deixa ele, vai tomar sorvete com a galera. Ei! A gente tem uma série agora falando sobre adolescente. E deixa eu te dizer, é forte. Agora, ele não veio de uma família disfuncional, não. A família dele estava tudo bem. Porque senão a gente usa a bandeira da família disfuncional. Não, mas é porque o pai é isso. Porque a mãe é aquilo. Porque a família era assim. Porque foi criado desse jeito. E a gente terceiriza as responsabilidades. Não, a responsabilidade é a sua como pai e mãe. Porque a síndrome de Adão é a síndrome de terceirizar a responsabilidade. Foi a mulher que tu me deste. Aí Eva, foi a serpente. Foi fulano de tal. Não, amado, mata no peito. Mata no peito. Se alguma coisa está desgovernada, é porque está faltando governo. E homem, o governo está sobre os seus ombros. Não está sobre os ombros da esposa. Está sobre os seus ombros. Triste notícia, mas cadê os homens de honra? É isso. Jesus aprendeu. Alguém ensinou. Agora, não levo meus filhos para a igreja, porque está na hora de dormir, está na hora de comer, está na hora de não sei o que, está na hora de não sei o que. E aí a igreja conflita com esses horários. Pois é. E quando chegar a hora da droga, a hora da prostituição, a hora do convite do mundo, vai ser como? O lugar do seu filho é na igreja. É ensinando a palavra para ele, na sua casa, na sua mesa. E deixa eu te dizer, tanto o Benício como a Isabela ou Isabelle? Isabelle, e aí Isabelle? Tanto o Benício como a Isabelle são espíritos. Pastor Josias ensinou brilhantemente, são espíritos. E espíritos precisam de palavra. Para alcançar maturidade espiritual. Então a Isabelle, bebezinha, o Benício, bebezinho, dentro dele tem um espírito que precisa ser alimentado. Então lá no berçário tem palavra para esse espírito nessa idade. Amém, gente? Oh, glória! Deus é bom. A Bíblia diz, queridos, que a correção é uma prova de amor. Que aquele que corrige, ama. Aquele que ama, corrige. Então, muitas vezes, nós estamos nos omitindo. Como a série que eu comecei a falar. A série é uma família, ok. Papai, mamãe. Agora, qual é a omissão dos pais hoje
com os adolescentes e com os jovens e até com as crianças. Porque eu vejo muita criança com um celularzinho na mão. É a falta de vigilância. É a responsabilidade de ajudar a caminhar. Porque muitas vezes o filho está na internet, mas ele não sabe nem o que ele está vendo, nem a gravidade. Ontem eu estava conversando com Luciana e ela estava falando lá, óbvio, eu não tenho mais filho dessa idade, mas falando lá de um aplicativo bonitinho que ensina idioma, né? E aí, quando ela entrou lá em algum lugar também, que eu não sei o que foi, ela viu que o aplicativo, acho que tinha sido clonado, enfim, e tinha... os bonequinhos do aplicativo que ensinava o idioma eram os mesmos bonequinhos que estavam nesse lugar. Só que nesse lugar eles estavam tendo relações sexuais. O bonequinho do outro aplicativo que era bonitinho, que ensinava. Agora, se ela é uma mãe desatenta e ela passa e olha assim e fala: ah, bonitinho, é o brinquedinho, é o bonequinho lá do negocinho. O que isso ia chegar na mente do Heitor? Mas ela estava vigilante. E cada criança, não é? Com a sua faixa etária de vigilância. Ah, mas o meu filho é adolescente. E ele diz que ele tem que ter a privacidade dele. Ok, ele tem direito à privacidade. Debaixo de vigilância. Queridos, eu sou da época, e vocês também devem ser, que a gente brincava na rua. Não é? A gente jogava bandeirinha na rua, a gente pulava elástico, queimada, não é? A gente brincava de pera, uva, maçã, salada mista. Brincava ou não brincava? Olha aí, todo mundo brincou. De pera, uva, maçã. Aí, salada mista. Agora eu te pergunto. Pausa para a meditação da igreja. Eu te pergunto, a gente não brincava na rua? Todo mundo não via? E quando era pera, uva, maçã e salada mista, a gente não ia para o cantinho? Ou a gente dava salada mista na frente de todo mundo? A gente ia para o cantinho, né? A gente pedia para a amiguinha apertar aqui quando era, né? Aquele que a gente queria dar salada mista, né? Aperta aqui, aperta aqui. Não era assim? A gente, tu não nasceu adulto, não. Então, gente, só mudou o ambiente. Você entende que só mudou o ambiente? A gente brincava na rua, mas a salada mista estava lá. E a gente ia para o cantinho da salada mista. Agora mudou o ambiente, não é um ambiente mais da rua. Agora é um ambiente da internet. Mas aí a salada mista vai estar lá. E muito mais. E muito mais, e mais perigos, e perigos, e perigos. Então, a vigilância é necessária. Não entra nesse discurso de minha independência, nesse discurso de minha privacidade. Claro, queridos, a gente tem um espaço para o filho. Porque se a gente não der um espaço, eles também não vão aprender a escolher. Precisa saber escolher entre o bem e o mal. Certo? Então precisa dar espaço para eles. Mas toma cuidado com o espaço excessivo. Com a liberdade excessiva. Toma cuidado com esses filhos dando de galinho de briga dentro de casa. Você é autoridade. Você estabelece os limites. E deixa eu te dizer, criança sem limite, onde estão os psicólogos? Psicólogos. Opa, tem uma psicóloga lá atrás, olha aí, gente. Mais uma lá. Levanta a mão aí, psicóloga, a mãe da Rafa. Aí, olha aí. A gente entende, não é? A questão do limite como um balizador de segurança. Se a criança não tem limite, se o adolescente não tem limite, se o jovem também não é instruído nesse limite, ele vai crescer sem saber lidar com a liberdade, porque ele não foi ensinado ao limite. Ele não vai saber lidar com a autoridade, porque dentro de casa ele não tinha limite. Ele não vai saber fazer escolhas certas, porque dentro de casa ele podia escolher o que ele quisesse.
Então tudo isso reflete no caráter dos nossos filhos. Agora, voltando para o exemplo bíblico, tanto os filhos de Eli quanto os filhos de Davi já eram adultos. Então, queridos, mesmo quando adultos, a gente ainda pode ter a incumbência de mostrar para os nossos filhos o que é certo e o que é errado. Agora, eles não acordaram um dia adulto e decidiram fazer as bagunças. Eles começaram a fazer as bagunças quando criança. E porque não houve correção, houve omissão, eles cresceram fazendo bagunça. Amém, gente? Nós não vamos ser omissos. Nem com aquilo que Deus confiou na nossa mão como família, nem aquilo que Deus confiou na nossa mão como igreja. Nem aquilo que Deus confiou na sua mão como filho dele. Existem coisas que Ele confiou a você como autoridade. A sua vida está confiada a você. As suas decisões confiadas a você. Agora, sabia que os dons também estão confiados a você? Você sabia que Ele também disse, impõe as mãos sobre os enfermos? Ele disse, você tem autoridade, você está revestido de autoridade para mandar Satanás sair, para repreender as astutas ciladas do diabo. Você tem autoridade na sua casa, na sua vida, também contra o diabo. Deus já te deu autoridade para isso. Já está revestido de poder para isso. Então, queridos, não seja omisso também com as coisas do diabo, não. Às vezes o diabo entra na nossa casa, começa a fazer arruaça e a gente está olhando a paisagem. Não, amado, não deixa ele entrar na sua casa, não deixa ele fazer morada na sua casa. Se começar filho doente, se começar escassez, começou discórdia, uma briga que não tem motivo, saiu do nada uma discussão, ei, repreende, se levanta como autoridade na sua casa e quem manda lá é o Espírito Santo, não é o diabo. Então também não seja omisso em dar liberdade ao diabo, em dar ocasião ao diabo na sua casa. Não, queridos, a gente está ficando acomodado demais. Não pode ficar acomodado. Ei, Deus não é Deus de acomodação, não. Deus é Deus de autoridade. Deus é Deus de se levantar. Deus é Deus dos exércitos. Ele não é Deus de ficar acomodado, não. Então, se está bagunçado lá na sua casa, se levanta hoje com autoridade para colocar as coisas no lugar. A sua boca é fonte de vida e morte. Como você vai utilizar? Utiliza para a vida, utiliza para botar Satanás do lado de fora. Utiliza, queridos, para declarar a atmosfera de paz na sua casa. Para declarar uma atmosfera de amor, para declarar que os seus filhos são santos, são flecha na mão do arqueiro, e é você que vai botar em direção ao alvo. Não é o mundo, não é a rede social, não é o que o diabo está falando, não. É você que vai colocar no lugar certo, ensinando a palavra, dando o exemplo, porque os exemplos arrastam, os exemplos falam muito mais do que muitas palavras. Dê um exemplo você. Quando o seu filho está doente, você... Papai vai orar, mamãe vai orar. O diabo não vai fazer festa aqui na nossa casa. Dê a ele o exemplo. Não fica acomodado, não. Se ele estiver fazendo uma coisa errada, corrige, mostra o certo, traz para o caminho. Amém, queridos? Ei, Deus nos deu autoridade. Sabe o que está acontecendo quando a gente não usa dessa autoridade? A gente não está ensinando as gerações. A gente está sendo omisso em muitas coisas e as gerações estão olhando essa omissão e elas vão reproduzir essa omissão. Não, queridos, você foi chamado para ser sacerdote. Eli perdeu o sacerdócio dele, mas você já ganhou o seu. Você é sacerdote real, você é a nação santa. Você é povo de propriedade do Senhor. Ei, o diabo não é teu dono. O mundo não é teu dono. As circunstâncias não dominam você. Você domina as circunstâncias. Você fala a montanha. É você que diz, amada. Abre a sua boca e começa a tomar posse da autoridade que já foi dada a você em Cristo Jesus. Ele disse, eu vou, mas eu dou a minha autoridade a vocês. Vocês vão pisar serpentes e escorpiões. Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos. Ei, faça alguma coisa com a autoridade que Deus te deu. Você não é, queridos, não é espectador nessa terra, não. Você é um agente de milagre nessa terra. Você não é um espectador. Você não vai deixar esse mundo rolar do jeito que ele está sem fazer nada. Você tem autoridade e poder para mudar circunstâncias. Você tem autoridade e poder para mudar vidas, para mudar a eternidade de pessoas,
para mudar a história de pessoas. Nós precisamos entender que há um manto sobre a nossa vida. Há um manto para ser marido, há um manto para ser esposa, há um manto para ser filho, há um manto para ser pastor, há um manto para você ser um comissionado de Jesus. Há um manto. Muitas vezes a gente não está usando, mas eu creio que o Espírito Santo marcou esse encontro para lembrar que há um manto sobre você e que você pode usar esse manto. Sabe, queridos, a Bíblia fala lá em Efésios que existe uma armadura sobre a nossa vida. Uma armadura. E diz que essa armadura está em nós. E ele diz que nós temos um escudo. E ele diz que nós temos uma espada. Aí eu pergunto a você, pensa num soldado, porque era isso que o apóstolo Paulo estava vendo. Ele estava preso quando ele escreveu a carta aos Efésios, e lá estava um soldado romano, dia e noite, vigiando. Ele estava em um lugar e o soldado estava lá do lado de fora, vigiando. E ele olha para aquela imagem do soldado romano e ele escreve a armadura espiritual que nós temos. Agora pensa num soldado natural e na sua armadura natural e no seu escudo natural e na sua espada natural. Está lá o soldado, mas o escudo está longe. A espada está embanhada aqui dentro. Quando o inimigo chegar, será que ele vai ter tempo de desembanhar a espada? Será que ele vai ter tempo de... Cadê o escudo? Já ganhou a flechada. Então qual é a sua posição no reino de Deus? Escudo, espada. Porque essa é a postura do soldado. Escudo, objeto de defesa, para defender você dos dardos inflamados do maligno, para defender a sua esposa da TPM, para defender a sua casa do homem mau, que pode entrar pela internet, que não é só físico, mas é espiritual. A espada, objeto de ataque. Você vai se defender e você vai atacar. Você vai defender os dardos inflamados do maligno. Chegou doença na sua casa, mas você vai atacar. Em Cristo Jesus, nas suas pisaduras, a minha casa está sarada. Chegou a falta e a escassez, você vai se segurar, mas você vai declarar a palavra. Eu sou próspera, minha família é próspera. Aonde eu tocar, eu serei bem sucedido. Ei, não seja omisso com essa armadura. O Senhor já te deu a armadura. Use, está disponível. Se levanta com autoridade essa manhã. Você é um guardião da sua casa. Você é uma guardiã da sua casa, da sua família. Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.